A história de Raquel na Bíblia. Raquel era a filha mais nova de Labão, o irmão de Rebeca, a mãe de Jacó. Logo, Raquel e Jacó eram primos de primeiro grau. A Bíblia descreve Raquel como uma mulher muito formosa. Gênesis capítulo 29 versículo 17. Raquel tinha uma irmã mais velha, Lia. Alguns versículos do livro de Gênesis parecem indicar que Raquel não estava totalmente liberta das influências pagãs, e, ao contrário de Sara e Rebeca, que prontamente adotaram o Deus de Abraão e Isaque, Raquel furtou os ídolos da casa de seu pai em Gênesis capítulo 30 versículo 14, Gênesis capítulo 31 versículo 19 e Gênesis capítulo 34 e 35. Raquel e Jacó. Após Jacó ter enganado Esaú, Isaque lhe ordenou que fosse procurar uma esposa entre os seus parentes em Padã Arã. Gênesis 28 versículo 1 e 2. O primeiro encontro entre Jacó e Raquel foi próximo a um poço. Raquel havia ido ao poço dar água às ovelhas de seu pai, e Jacó tirou a pedra do poço para ela. Gênesis 29 versículo 2 a 10. Pode-se dizer que Jacó amou Raquel à primeira vista. Gênesis 29 versículo 11. Ele fez um acordo com Labão para que pudesse se casar com Raquel. O acordo consistia que Jacó deveria trabalhar 7 anos por Raquel. A Bíblia descreve o tamanho do amor de Jacó por Raquel, nos informando que os 7 anos lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que amava. Gênesis 29 versículo 20. Quando se passaram os 7 anos, houve a cerimônia de casamento, porém Jacó foi enganado e casou-se com Lia. Para justificar sua atitude, Labão alegou que não era costume naquelas terras casar a filha mais nova antes da mais velha. Gênesis 29 versículo 15 a 26. O curioso que este não era um costume generalizado no Antigo Oriente Próximo, nem mesmo confirmado por documentos encontrados da época, como os documentos acadianos de Nuzi. Também parece estranho que Jacó não soubesse de tal costume após ter vivido por 7 anos naquele lugar. Com isto, é provável que Labão tenha inventado tudo como um tipo de desculpa para tentar justificar o fato de que tinha enganado Jacó, ou mesmo ter se aproveitado de um costume que de fato existia, mas que não era tão tradicional assim, apesar de não ser possível termos a plena certeza das verdadeiras intenções de Labão. Quando descobriu que foi enganado, Jacó procurou Labão para tirar satisfação sobre o ocorrido. Então Labão propôs um novo acordo, onde Jacó poderia ter Raquel por mais 7 anos de trabalho a favor dele. Jacó concordou com a proposta de Labão e, passando a semana de festejos decorrentes do casamento com Lia, Jacó teve Raquel por esposa, e continuou servindo Labão por mais 7 anos. Gênesis 29 versículo 27 a 30. A esterilidade de Raquel. Jacó amava mais Raquel do que Lia, e ficou bastante angustiado quando descobriu que Raquel era estéril. Gênesis 29, versículo 30 e 31. Lia, por outro lado, deu filhos a Jacó, o que causou ciúmes em Raquel. Naquela região havia um costume de que se uma mulher de classe social elevada fosse estéril, ela poderia ter uma serva, escrava, que daria à luz filhos que seriam legalmente seus. Raquel se aproveitou de tal costume e obrigou Jacó a ter filhos de sua serva Bila. Gênesis 30 versículo 3. Apesar de seu plano ter funcionado, Raquel ainda buscava desesperadamente a possibilidade de ter um filho biológico. A Bíblia diz que suas orações foram ouvidas e ela concebeu José. Gênesis 30 versículo 22 a 24. Raquel parte com Jacó da casa de seu pai. O relacionamento entre Jacó e Labão começou a ficar muito difícil, e Jacó resolveu fugir com sua família. Jacó havia prosperado muito enquanto trabalhava para Labão. Quando fugiu, Jacó levou consigo, além de sua família, os seus rebanhos. Na ocasião da partida que ocorreu o episódio do furto dos ídolos por parte de Raquel. A Bíblia também esclarece que Jacó não sabia que Raquel havia feito isto, tanto que ele considerou que o caso do furto foi tão grave que o culpado deveria ser entregue a Labão. Gênesis 31 versículo 32. Não se sabe como Jacó descobriu o que Raquel tinha feito, mas sabemos que quando Deus ordenou que Jacó voltasse para Betel, ele instruiu a sua família a lançar fora os deuses estranhos que havia entre eles. Gênesis 35 versículo 2. Na jornada em direção ao encontro com Esaú, mais uma vez podemos perceber a preferência de Jacó por Raquel, ao designá-la a posição de maior segurança, evitando que ela e José sofressem qualquer dano eventual. Gênesis 33 versículo 1 e 2. A morte de Raquel. Após partir de Betel, estando a caminho de Efrata, Raquel deu à luz ao seu segundo filho, Benjamim. Raquel teve um parto muito difícil,
e acabou morrendo logo após o nascimento do menino. Num primeiro instante, o menino foi chamado de Benoni, no sentido de infortúnio, refletindo toda a angústia que caracterizou seu parto. Entretanto, Jacó chamou o menino de Benjamim, que significa filho da minha mão direita. Raquel foi sepultada no caminho de Belém, e Jacó levantou uma coluna sobre sua sepultura. Gênesis 35 versículo 19. A localização atual dessa sepultura é incerta. A tradição sugere uma distância de aproximadamente 2 quilômetros ao norte de Belém. A localização desse túmulo ainda era conhecida nos dias de Saul, pois Samuel citou sua localização como estando em Zelza. 1 Samuel 10 versículo 2. Raquel é mencionada no livro de Rute como edificadora da casa de Israel, juntamente com Lia. Rute 4 versículo 11. O profeta Jeremias também citou o pranto de Raquel se referindo à destruição do reino do norte. Essa profecia foi aplicada na matança dos inocentes ordenada por Herodes. Mateus 2 versículo 18. E este vídeo termina aqui.